A trajetória de Abby Hansel e Brittany Hansel sempre despertou interesse público desde a infância, não por escolha própria, mas pela raridade de sua condição e pela forma impressionante como elas lidam com o cotidiano. Ao longo dos anos, o que deveria ser apenas uma vida privada acabou se tornando tema recorrente na mídia, muitas vezes envolto em curiosidade excessiva e interpretações simplificadas. Ainda assim, o que mais chama a atenção não é a exposição em si, mas a forma como elas sempre tentaram preservar uma rotina estável, discreta e funcional. Em meio a esse interesse constante, existe um ponto essencial que costuma ser esquecido. Elas são duas pessoas com pensamentos, vontades e identidades próprias, apesar de compartilharem o mesmo corpo. Isso exige um nível de coordenação e respeito mútuo que vai muito além da curiosidade externa. Enquanto o público muitas vezes foca no extraordinário, elas seguem construindo uma vida baseada em normalidade possível, trabalho, relações sociais e decisões pessoais. Infância, visibilidade precoce e construção de identidade. Desde muito cedo, Abby e Brittany foram apresentadas ao mundo através de programas de televisão e reportagens que destacavam sua condição única. Essa visibilidade precoce trouxe oportunidades, mas também desafios significativos. Crescer sob observação constante significa aprender a lidar com expectativas externas antes mesmo de compreender plenamente a própria identidade. Ao longo do tempo, elas desenvolveram uma forma própria de individualidade, mesmo dentro de uma estrutura física compartilhada. Isso se reflete em preferências, opiniões e formas diferentes de reagir a situações. A infância delas não foi definida apenas pela condição médica rara, mas também pela necessidade de construir equilíbrio emocional em um ambiente onde o público sempre teve opiniões fortes. Apesar disso, ambas conseguiram seguir caminhos que incluíram educação, trabalho e vida social ativa. Essa construção gradual de independência mostra que, mesmo em circunstâncias incomuns, é possível desenvolver autonomia e propósito. O cotidiano compartilhado e a dinâmica de duas perspectivas. Uma das partes mais incompreendidas da vida de Abby e Brittany é a dinâmica prática do dia a dia. Por compartilharem o mesmo corpo, qualquer ação exige coordenação constante. Isso inclui desde tarefas simples até decisões mais complexas. O que parece extraordinário para observadores externos, para elas se tornou uma forma natural de existência. Essa convivência exige comunicação contínua, paciência e respeito mútuo. Não se trata apenas de dividir espaço físico, mas de alinhar intenções e movimentos de maneira harmoniosa. Essa dinâmica única cria um tipo de parceria que não pode ser comparada a nenhuma outra forma de convivência comum. Apesar das dificuldades óbvias, elas sempre demonstraram que essa cooperação não é um obstáculo, mas uma forma de adaptação. O cotidiano, nesse sentido, se transforma em um exercício constante de equilíbrio, onde decisões são tomadas em conjunto e experiências são compartilhadas de forma integrada. Vida adulta, trabalho e construção de autonomia. Na vida adulta, Abby e Brittany seguiram caminhos que reforçam sua autonomia dentro das possibilidades que possuem. Elas se dedicaram à educação e ao trabalho, mostrando que suas capacidades vão muito além da curiosidade pública sobre sua condição física. Essa fase da vida representa um momento importante de consolidação pessoal. O trabalho não é apenas uma atividade profissional, mas também uma forma de independência e expressão. Ele permite que ambas tenham rotinas estruturadas e objetivos individuais dentro de uma mesma trajetória compartilhada. Isso reforça a ideia de que, apesar das limitações físicas evidentes, existe uma vida funcional, ativa e produtiva. Ao longo dos anos, elas também aprenderam a lidar com a atenção constante da mídia, escolhendo quando e como se expor.
Essa seleção consciente de privacidade é fundamental para manter equilíbrio emocional e preservar a normalidade possível. Relacionamentos e o desafio da exposição pública. Quando o assunto envolve relacionamentos pessoais, a atenção do público tende a se intensificar ainda mais. No caso de Abby, qualquer menção à sua vida afetiva rapidamente ganha destaque, muitas vezes acompanhada de interpretações e narrativas que nem sempre refletem a realidade completa. O companheiro de Abby, Josh Bowling, passou a ser citado em discussões online e reportagens informais, o que aumentou ainda mais o interesse sobre sua vida privada. No entanto, é importante destacar que grande parte dessas informações circula sem confirmação detalhada, o que reforça a necessidade de cautela ao interpretar esse tipo de conteúdo. Relacionamentos por si só já são complexos. Quando expostos ao público, tornam-se ainda relacionamentos por si só já são complexos. Quando expostos ao público, tornam-se ainda mais delicados. Por isso, o principal ponto aqui não é o conteúdo dos rumores, mas o impacto da exposição constante sobre pessoas reais que tentam viver suas vidas com normalidade. A linha tênue entre curiosidade e invasão de privacidade. A história de Abby e Brittany também levanta uma discussão importante sobre os limites da curiosidade pública. Existe uma diferença clara entre interesse genuíno e invasão de privacidade, especialmente quando se trata de pessoas que não escolheram estar constantemente sob os holofotes. A exposição contínua pode criar narrativas distorcidas, onde fatos reais são misturados com interpretações e especulações. Isso não apenas afeta a percepção pública, mas também pode gerar pressão emocional sobre os envolvidos. Ao longo dos anos, elas demonstraram preferência por uma vida mais reservada, aparecendo publicamente apenas em contextos específicos. Essa escolha reflete o desejo de manter controle sobre suas próprias histórias, evitando que terceiros definam sua realidade. Desinformação e a construção de narrativas online. Com o crescimento das redes sociais, histórias envolvendo figuras públicas frequentemente ganham versões alternativas que nem sempre são precisas. No caso de Abby e Brittany, isso não é diferente. Diversas narrativas circulam misturando fatos confirmados com suposições e interpretações exageradas. Esse fenômeno mostra como a informação pode ser facilmente distorcida quando não há fontes confiáveis ou verificação adequada. Em muitos casos, conteúdos sensacionalistas acabam ganhando mais visibilidade do que relatos reais e equilibrados. Por isso, é essencial adotar uma postura crítica ao consumir esse tipo de conteúdo. A realidade das pessoas envolvidas costuma ser muito mais complexa e humana do que qualquer versão simplificada apresentada online. Privacidade como elemento essencial de equilíbrio. Em meio à exposição pública, a privacidade se torna um elemento fundamental para preservar saúde emocional e estabilidade pessoal. No caso de Abby e Brittany, esse aspecto é ainda mais relevante devido à natureza única de suas vidas. Ter controle sobre o que é compartilhado com o público permite que elas mantenham uma sensação de normalidade, mesmo diante de circunstâncias fora do comum. Isso também ajuda a reduzir pressões externas e expectativas irreais criadas pela mídia. A privacidade, nesse contexto, não é isolamento, mas proteção. É uma forma de garantir que decisões pessoais sejam tomadas com base em desejos próprios e não em julgamentos externos. Chi Uigestal, uma vida construída entre o extraordinário e o cotidiano. O mais fascinante na história de Abby e Brittany não é apenas sua condição, mas a forma como transformaram o extraordinário em rotina. Elas não vivem em função da curiosidade do público, mas em função de suas próprias necessidades, escolhas e objetivos. Essa adaptação constante mostra que a vida não precisa se encaixar em padrões convencionais para ser significativa. O cotidiano delas
é uma combinação de desafios e conquistas que refletem resiliência, cooperação e maturidade emocional. Mesmo diante de circunstâncias únicas, elas conseguiram construir uma existência funcional e coerente, baseada em respeito mútuo e equilíbrio. O futuro, além da narrativa pública, o futuro de Abby e Brittany continuará sendo definido por elas mesmas, independentemente das narrativas criadas ao seu redor. Suas vidas não devem ser reduzidas à curiosidade pública, mas entendidas como trajetórias humanas complexas, cheias de decisões pessoais e experiências reais. O mais importante é reconhecer que por trás de qualquer história amplificada pela mídia, existem pessoas reais que buscam viver com dignidade e autonomia. A história delas não é apenas sobre diferença, mas sobre adaptação, respeito e individualidade. No fim, o que permanece é a ideia de que toda vida, por mais incomum que pareça, merece ser vivida com privacidade, compreensão e humanidade.